Boa noite, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Que responsabilidade, né? Estar diante da igreja. Obrigado, meu irmão. Eu comentando com Rafael, é com temor e tremor. Cada vez que a gente se dispõe a ministrar a palavra de Deus, para mim é como se fosse sempre a primeira vez. Daquele friozinho na barriga, se colocar na brecha, orar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, estar atento à palavra de Deus. Que responsabilidade grande, meus irmãos. Parece que o peso do mundo inteiro está nas nossas costas. Mas como é bom, como é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço a amada igreja, na pessoa do pastor Sandro, a oportunidade de estar aqui à frente, né? Humildemente se colocando aqui à frente, a ministrar e a compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor Jesus. Antes de começar, eu gostaria também de dizer quanto foi difícil essa semana, em especial para mim e para minha família. Estamos enlutados. Eu perdi uma tia muito querida, como uma segunda mãe para mim, mas o que me consola, o que me conforta, é que eu sei que agora ela está com Deus. Eu imagino que ela agora está com a minha mãe também, batendo um papo, conversando, né? E como isso acalenta o nosso coração, como isso conforta, mas perseverante, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que vier a acontecer, meus irmãos. Independente do que vier a acontecer, Deus, Ele nos ama, e Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Independente do que venha a acontecer. Aquilo como a irmã Gilei falou, ela dando graças a Deus pela enfermidade. Veja, né, o quanto o cristão ele tem fé. Abacuque diz que o justo viverá pela fé. A gente vive pela fé. É daquilo que a gente não espera, daquilo que a gente nem vê. É aquilo que a gente espera que vai acontecer. Então, como é bom se colocar aos pés do Senhor. Eu convido a amada igreja, em sinal de reverência, a se pôr de pé. Abram em Hebreus, por gentileza, no capítulo 5. Como o pastor Paulo falou, já estamos caminhando para a metade do nosso percurso. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 1. Todos se encontraram? Amém? Que diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa, lendo a Tua palavra, ministrando aos corações de nossos irmãos, ó Pai. Deus, ser conosco, Pai. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Abre os nossos corações para compreender e escutar a Tua voz, Pai. Continua conosco, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós temos a oportunidade de se debruçar na palavra de Deus, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, e temos como tema da mensagem Jesus, o perfeito sumo sacerdote. Repetindo, Jesus, o perfeito sumo sacerdote. O caráter da epístola diz o seguinte: no prólogo, chamada Epístola aos Hebreus, lemos: havendo Deus outrora falado pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, sobre seu testemunho de fé, ponto de referência para a totalidade do escrito. E seu autor estabelece desde o próprio começo o fundamento teológico da exposição que irá abordar em seguida. O seu objetivo é proclamar a universal supremacia de Jesus Cristo. Repetindo, o seu objetivo é proclamar a universal supremacia de Jesus Cristo. A palavra de Deus encarnada, no entanto, o caráter de Hebreus é principalmente exortatório. Assim como o autor concebe que ao longo de toda a carta entrelaça os ensinamentos teóricos com conselhos e recomendações práticas, a fim de garantir a fé dos seus leitores cristãos em meio aos desalentos, temores e sofrimento da vida presente. O que é que o autor está querendo dizer, meus irmãos? A Epístola dos Hebreus, ele foi escrita com alguns principais objetivos que eu elenquei aqui. Primeiro, elevar Jesus como superior a qualquer outra coisa. Segundo, Jesus é a suprema revelação de Deus. E terceiro e último, desafiar o leitor a permanecer fiel a Jesus, apesar da perseguição. Naquele contexto da carta aos Hebreus, havia uma perseguição muito grande com os judeus que se converteram ao cristianismo. E muitos estavam cometendo apostasia, estavam voltando aos rudimentos da fé judaica. E o autor aos Hebreus, ele estava encorajando os irmãos crentes em Jesus a permanecer fiel a Jesus, apesar de toda a perseguição que estavam sofrendo. E essa carta, ela é uma carta extremamente encorajadora e exortatória em cima da pessoa de Cristo Jesus. Estrutura geral da nossa carta. Capítulo 1 e capítulo 2. Jesus é superior aos anjos e à Torá e à lei. Capítulo 3 e 4. Jesus, ele é superior a Moisés
e a terra prometida. Capítulos 5 e 7 a 7. Jesus é superior aos sacerdotes e Melquisedeque. Capítulos de 8 a 10. Jesus é superior a sacrifícios e alianças. Capítulo 11 e 13 a 13. Heróis da fé, exemplo de Cristo e saudação final. Então, assim se dispõe toda a estrutura da carta aos Hebreus. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com a amada igreja a grande ideia do livro, que nós já vemos permeando domingo a domingo, para que fique realmente massificado no nosso coração. Jesus é o supremo sumo sacerdote e mediante entre Deus e os homens, oferecendo esperança e redenção em meio às provações. Agora, a grande ideia desse texto que nós lemos, dessa perícope, que vai do versículo 1 ao 10º. Jesus Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança, pois, em obediência ao chamado de Deus, foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. No último domingo, nós tivemos a oportunidade, através da ministração do pastor Rogério, da exposição da palavra, de vermos a importância da palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Assim como também o poder do Filho de Deus, como sumo sacerdote. Perceba, amada igreja, que o autor aos Hebreus, ele dá total ênfase na figura e na pessoa de Jesus Cristo, sempre frisando, sempre mostrando no Antigo Testamento da promessa que era sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Contexto histórico. O ano aproximado é 65 depois de Cristo. Faz apenas uns 35 anos, aproximadamente, que o nosso Senhor foi crucificado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, de onde mandou o Espírito Santo à sua igreja no dia do Pentecostes. Ainda muitos crentes vivos que podem se lembrar disso tudo, não podem esquecer aquilo que viram e experimentaram por si mesmos em Jerusalém. O templo ainda está de pé, embora existam pistas de que tais dias estão chegando ao fim e logo acabarão. Enquanto isso, a religião judaica continua a mesma, mas nem todo judeu segue os antigos caminhos. Grande número deles tornou-se crente em Cristo, e é para tal grupo de pessoas que o livro de Hebreus foi escrito. Em resumo, mais ou menos 35 anos que Jesus tinha sido crucificado. Ele mandou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Alguns crentes, alguns judeus se tornaram cristãos e estavam caminhando com a perseguição grande daqueles que ainda estavam na antiga fé. E aí, o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta, como nós já falamos, para encorajar os irmãos a permanecer fiel, a permanecer crendo que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E aí agora partimos para o desenvolvimento do texto. Primeiro ponto, o sumo sacerdote é tomado dos homens. No original grego, sumo sacerdote, arquiéreas, a palavra no original grego, sacerdote, significa sacerdote, chefe, alto, normalmente chamado de grande sacerdote.
Então, nós agora vamos elencar as qualificações essenciais para um sumo sacerdote. Perceba, amada igreja, que o autor aos Hebreus, ele fala do sacerdócio segundo a ordem levítica, falando de Arão, que era um tipo, e que Jesus seria o antítipo, ou seja, tem a sombra que apontava para Jesus. A promessa no Antigo Testamento se cumprindo nos dias de Jesus, a revelação, o Verbo encarnado, o sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote. Versículo 1 do capítulo 5, que diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Perceba que um sumo sacerdote, a primeira exigência, o sacerdote, melhor dizendo, era que ele tivesse que ser homem. Tem que ser homem, o sacerdote tem que ser um homem, não poderia ser um anjo, não poderia ser um querubim, não poderia ser um arcanjo, não, tinha que ser um homem, certo? E ele é escolhido entre os homens, separado dentre eles, para em favor deles agir, trazendo aqui uma analogia para os nossos dias. O pastor, a figura do pastor, ele é um sacerdote, ele é um homem. E na antiga aliança, o sacerdote, ele fazia os sacrifícios em favor do pecado do povo e super-homens, que eles são intocáveis, que eles não pecam. Não. Quando o pastor está aqui à frente, quando alguém está ministrando aqui a palavra de Deus, a primeira pessoa a ser ministrada é quem está ministrando, porque eu também sou carente da graça de Deus. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Eu tenho a convicção que Deus está falando ao seu coração. Ele está ministrando a mim. E como eu me debruçando nessa palavra, o quanto Deus Ele ministrou meu coração, através da figura de Jesus, o supremo sumo sacerdote. Então, meus irmãos, o homem de Deus, os pastores, os líderes, eles também são falhos, eles também carecem da graça e da misericórdia de Deus, eles não são super-homens, carece das nossas orações. Devemos orar pela nossa liderança, pelos nossos pastores, para que Deus continue sustentando esses homens. É muito triste quando a gente vê um líder, quando ele cai, quando ele tropeça. É muito triste. Então nós devemos orar por esses homens que se colocam na brecha. O quanto é difícil nesse mundo pós-moderno estar à frente de grupos, estar à frente da igreja. Eu sei que é uma bênção, é uma grande bênção, isso eu não tenho dúvida. E quando Deus escolhe, quando Deus chama, Deus vai capacitar, Deus vai sustentar, mesmo em meio às dificuldades que vivemos e que vivenciamos. Nesses quase 20 anos de vida cristã, caminhei com alguns homens de Deus, tenho aprendido muito. Agora, no momento, tenho caminhado com o pastor Sandro, pastor Paulo, pastor Rogério. Como tenho aprendido, como tenho sido abençoado, eu e minha família. Mas a gente vê que não é fácil, amada igreja. A gente vê o quanto é difícil. Mas é bênção de Deus. E quando Deus escolhe, Ele capacita.
Versículo 2, diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Como o homem é capaz de condoer-se da fragilidade humana, porque ele mesmo é fraco. O que significa que pode, com piedade, ajudar os que são errantes, ou caminhando na escuridão espiritual, sua compaixão é verdadeira, pois está sujeita aos mesmos desafios. Vale ressaltar que o sumo sacerdote não só representa os homens diante de Deus, mas também os pastoreia. O cuidado, estar ali à frente, quando o pastor vê uma pessoa que está tropeçando, que está necessitando de ajuda, ele tem piedade, porque ele também é ser humano, ele também experimenta das mesmas dores que a ovelha passa. Então, para isso, outro requisito do sacerdote é ser compassivo, é ser misericordioso com o próximo. Olhando para Jesus, o quanto Jesus, nos dias em que esteve nessa terra, foi misericordioso, foi compassivo, a ponto de chorar pela vida de um amigo, de Lázaro, a ponto de mover-se de íntima compaixão quando viu uma viúva que tinha um único filho. Veja, meus irmãos, naquele contexto de Israel, ser viúva já era terrível. Primeiro, ser mulher já era terrível, porque era altamente discriminada. Ser viúva, mais ainda, que não tinha o seu provedor. E sua única esperança, humanamente falando, um filho, agora morto. E aí, Jesus, caminhando ao encontro daquela procissão, a procissão de morte, quando a morte e a vida se encontraram, a Bíblia diz que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é isso, meus irmãos? A pessoa mover-se de íntima compaixão, a ponto de tocar o coração de Jesus. E ele foi ao encontro daquele enterro e ressuscitou a última esperança daquela mulher. Veja como Jesus, ele se condoísse, ele era compassivo, ele era misericordioso. Versículo 3: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ele também é um pecador, aqui está se referindo ao sacerdote. Assim, quando o sacerdote oferece sacrifícios pelos pecados, deve oferecer para si mesmo, como pelos dos outros. A primeira qualificação do sacerdote é a humanidade. A humanidade do sacerdote é essencial ao seu exercício. Homens de Deus tem que ter a humanidade, tem que ser humano, tem que condoer-se, tem que ter misericórdia, tem que ser compassivo. Porque se for uma pessoa, um homem altivo, como a gente fala, de nariz empinado, como é que ele vai se condoer-se do próximo? Como é que ele vai amar ao próximo? Como é que ele vai ajudar ao próximo? Então essa é uma das qualificações do sacerdote. Versículo 4: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Veja, meus irmãos, o sacerdócio, como é sério, como é uma situação em que o próprio autor dos Hebreus, ele menciona aqui. Não é voluntário, não é ser voluntário. Eu sou voluntário, eu quero ser pastor, porque eu sou voluntário para ser pastor, eu sou voluntário para ser líder. Não. O autor aqui está sendo bem claro, ele tem que ter um chamado. Ele tem que ser convocado. E aí eu trago agora um testemunho pessoal.
eu sempre percebi que Deus estava me convocando, me chamando, mas por muitas vezes eu era que nem Jonas. Eu era reticente. Eu era resistente a esse chamado. Mas aquela coisa me incomodava, meus irmãos. Até que eu fui para a reserva, né? Todos sabem que a maioria sabe que eu sou militar. Fui para a reserva. E aí eu tive, assim, a grata felicidade, o privilégio de conhecer o pastor Rogério, que aqui se encontra, de congregar na igreja dele. E assim, eu louvo a Deus pela vida dele, o quanto ele me incentivou, o quanto ele me deu forças para ir ao seminário. Eu confesso que eu estava na minha zona de conforto. Muito bom, depois de 30 anos de serviço. Assistindo televisão, futebol. Né? Cuidar da família, que é um dever e é uma alegria. Mas aí, o pastor Rogério, não, Pedro, peraí, rapaz, vamos arregaçar a manga, rapaz, tá muito... Não. Eu falei, Deus, será que é isso mesmo, Deus? Isso que é para a minha vida, Senhor? Estou aqui numa boa, tranquilo, já servi a minha nação, já servi o meu povo, graças a Deus estou vivo, não fui para nenhuma guerra, graças a Deus, Deus me preservou. Aí Deus disse, não, meu filho, agora é que eu quero você, agora é que você vai ter que arregaçar as mãos. E eu confesso, meus irmãos, eu fui resistente, né? Depois de completar 51 anos, apesar de não me sentir assim, né? Graças a Deus, não me sentir um jovem, mas assim, tenho lutado muito para acompanhar o ritmo dos jovens aí, Israel, Jackson, Rafael. Não é fácil ter o fôlego que esse menino tem aí, mas Papai do Céu tá dando, tá sustentando. Papai do Céu está sustentando, né? Vamos lá. Eu, às vezes, né, tem outras demandas, tem a demanda da família, tem demanda do condomínio. Tem hora que eu falo, Jesus, chega cá, Jesus. Tá difícil, o negócio está estreito. Mas Ele tem nos sustentado. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, né? Como Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Então, eu tenho experimentado, meus irmãos, isso aí. Tenho experimentado para a glória de Deus, né? Como Deus é bom. Então, meus irmãos, são essas duas qualificações essenciais para ser sacerdote. Primeiro, tem de ser tomado entre os homens. Segundo, é ser escolhido por Deus, é ser chamado por Deus. E aí eu faço uma pergunta: será que Jesus, Ele cumpriu esses requisitos? Muito fácil essa pergunta, né? Muito fácil de responder essa pergunta, né? Claro, meus irmãos, Jesus foi homem, Ele andou nesta terra, Ele experimentou os mesmos desafios que eu e você experimentamos. A gente tem a tendência de achar que Deus, que Jesus, melhor falando, enquanto homem, ele era um super-homem. Não, homem igual a mim e a você. Nasceu de uma mulher, claro que de uma forma, né, virginal, através do Espírito Santo. Mas quando cresceu, quando veio a este mundo, foi criança, certamente amamentou na sua mãe, deu os primeiros passos, caiu, aprendeu a falar, foi criança, foi adolescente, foi jovem, cresceu, tornou-se adulto, experimentou os desafios terríveis, tentações, não tinha onde reclinar a cabeça. A Bíblia fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, experimentou todo tipo de situações diversas e adversas, mas em tudo
em tudo, ele permaneceu sem pecar. Imaculado, puro, santo, 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 é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a segunda parte desse texto. O cumprimento do sacerdócio de Cristo. É quando o texto ele tem uma inflexão no versículo 5. Note, para quem gosta de ler e ver as minúcias do texto, quando no versículo 5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Perceba que Jesus ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi convocado por Deus Pai. Nós podemos ver isso lá em João capítulo 8. Quem estiver acompanhando aí, por favor, abram em João capítulo 8. E o verso 54. João 8, 54. Que diz assim: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Ou seja, Jesus, ele foi constituído como sacerdote pelo Pai, por Deus Pai. Retrocedendo um pouco, meus irmãos, essa questão de ser chamado, ser convocado, ser escolhido por Deus, existem 3 exemplos na Bíblia de sacerdotes que foram rejeitados por Deus. Primeiro exemplo, os filhos de Corá, quando eles se colocaram para serem sacerdotes, a Bíblia diz que a terra abriu e os engoliu. O segundo exemplo, Saul queria ser sacerdote também, e aí Deus rejeitou tanto a ele, o sacerdócio dele, como o seu governo. E o terceiro exemplo foi o rei Uzias, que entrou no santuário e foi tomado por uma lepra. Veja o quanto é sério essa situação de ser chamado, de ser convocado para exercer o ofício do sacerdócio. Então Jesus, ele cumpriu fielmente o chamado de Deus. Ele veio a este mundo, ele encarnou, o Verbo se fez carne, tornou-se homem e foi feito sacerdote. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos agora passear um pouco, fazer um tour pela Bíblia. Abram em Gênesis capítulo 14. Nós vamos falar um pouco agora sobre Melquisedeque. Interessante que Melquisedeque, além do livro de Hebreus, ele só é citado na Bíblia 2 vezes. No livro do Gênesis e no livro dos Salmos, que nós vamos ler agora. Gênesis 14, do verso 18 ao 20. Amém? Todos se encontraram? E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse texto aqui, ele está falando de quando Abraão, ele estava vindo de uma guerra, de um combate com os reis confederados, quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. Então, ele faz menção aqui, esse texto de Melquisedeque. Agora vamos no livro dos Salmos,
110, Salmo 110, o verso 4, que diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amada igreja, esse texto aqui, um texto de grande importância, porque ele é um texto messiânico, ele apontava para Jesus, ele estava apontando para Jesus. E existe aqui uma peculiaridade. Quem era sacerdote, normalmente não era rei, e vice-versa. Quem era rei não era sacerdote. Perceba que Melquisedeque, ele exercia esses dois ofícios. Ele era rei de Salém, e ele também era sacerdote. Agora vamos para um outro texto, que se encontra lá em Zacarias, Zacarias 6,13. Esse texto ele é de suma importância. Que diz assim, Zacarias 6,13: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Olha aí o xeque-mate. Olha aí Zacarias já apontando para Cristo. Esta palavra aqui, Zacarias, o profeta Zacarias, ele já estava fazendo menção de Cristo. Perceba que ele diz o seguinte: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono. Quem se assenta no trono é rei. Se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A única pessoa no universo inteiro capaz de cumprir fielmente esta palavra, quem era? Jesus. Porque ele era sacerdote, constituído por Deus, e ele é Rei dos Reis. Veja o cumprimento da palavra na pessoa de Cristo Jesus. Agora, voltando para capítulo 5 de Hebreus. Cristo, a única pessoa capaz de cumprir essa profecia. Ele é sumo sacerdote e Rei dos Reis. Jesus, como sumo sacerdote, ele era homem. No versículo 7, nos dá aqui uma demonstração clara. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse versículo aqui, meus irmãos, ele retrata o sofrimento de Jesus no Getsêmani, quando o Cristo, ele tingiu o chão, não só com o seu suor, mas também com o seu sangue. Não só com o seu sangue e suor, mas com suas lágrimas. No Getsêmani, ele chorou, a expressão de sentimento humano, pediu a quem podia livrar da morte. E Jesus, ele foi livre da morte. Ele pediu para livrar da morte, quando ele fala: Pai, afasta de mim este cálice, mas não que faça a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus, ele já recebendo aquela aflição, né,
aflição de morte, ele já percebendo que os seus dias aqui na terra estavam chegando ao fim. Por que ele pediu ao Pai que, se possível, fosse afastasse aquele cálice, o cálice da ira, o cálice do pecado, que deveria ser derramado sobre mim e sobre você, meu irmão, mas foi derramado sobre Jesus, um homem puro, justo, imaculado, porque morte quer dizer separação, e ele não queria ser separado do Pai. Jesus, ele tinha uma íntima relação com Deus Pai, e ele não queria ser separado do Pai. A Bíblia diz que não foi por causa da morte, não foi por causa da morte que Jesus, ele clamou, mas porque Deus o desamparou, agradou o Pai moê-lo. Nós podemos ver esse texto lá em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, o verso 10 ao 12, que diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma, porque era a oferta do pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Jesus. Ele intercedeu, ele continua intercedendo. O ministério de Jesus começou ele intercedendo, quando ele foi escolher os seus discípulos. Na sua morte, na cruz, ele estava intercedendo, a ponto de o sol esconder o seu rosto. A Bíblia diz que o sol escondeu o rosto de Jesus. E lá nos céus, Jesus, ele continua intercedendo por mim e por você, meus irmãos. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso. E a gente tem que perceber, tem que ver que Jesus, ele, como sumo sacerdote, aprendeu com as coisas que sofreu. Jesus foi o servo sofredor, aquele que pagou pelos nossos pecados. Sim, o eterno Filho de Deus passou por tal experiência como homem, e por meio dela aprendeu a obediência, de uma maneira que, de outra forma, jamais teria aprendido. O autor está nos ensinando que o horror da cruz do Calvário provou a obediência de Cristo ao limite. Cristo chegou ao seu limite. Ele não foi alguém que poderia continuar sendo inocente, simplesmente porque nunca passou por provações. Como filho, sua obediência permaneceu imaculada e intocada, ainda que tivesse que passar pelo pior sofrimento de todos os tempos. Homem perfeito entre os homens, sua obediência foi testada e provada, mas ele foi perfeito a cada momento de sua vida. Passou por provações que nunca teria passado se não houvesse encarnado como Filho eterno de Deus. Continuou sendo o que sempre foi, mas tornou-se aquilo que nunca antes havia sido, um ser humano, e nunca houve em qualquer momento em que fosse menos do que um homem perfeito. Jesus, ele foi perfeito, mesmo como um homem, ele foi um homem perfeito. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus, ele deu o seu melhor por nós.
Deus, Ele deu o seu Filho, imaculado, o justo, pagando pelo pecador. Agora nós vamos, já caminhando para o final, Jesus, como sumo sacerdote, foi autor da salvação. Ele apenas não nos salvou, mas Ele próprio foi o autor da salvação. O Pai planejou, Jesus executou e o Espírito Santo aplicou a salvação. Veja que na obra da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em harmonia, os três coparticipantes na redenção da humanidade, na minha e na sua redenção, meus irmãos. O plano perfeito, um plano perfeito, começo, meio e fim, uma obra que foi acabada, que foi concluída com excelência, com esmero. Jesus cumpriu a sua missão com excelência. Ele não titubeou, mesmo sabendo que estava caminhando para a morte, mesmo sabendo que iria sofrer a maior dor que um ser humano poderia sofrer na história de toda a humanidade. E aqui eu faço menção a um filme muito conhecido, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Os especialistas, os estudiosos, falam que foi o que mais se aproximou da realidade. Mas mesmo assim, não retrata, eu imagino que nem 10% do sofrimento que o mestre passou. Foi cuspido, foi esbofeteado, foi julgado, foi torturado. Os soldados o humilhavam, o povo o rejeitava, os seus irmãos, os seus amigos o traiu. A gente tem a tendência de achar que somente Pedro negou, que somente Judas o traiu, que somente Tomé foi incrédulo. Não. Todos deram as costas para Jesus naquele momento. Todos. Jesus estava tomando sobre si as dores do pecado. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado naquele momento. Quando ele, sentindo as dores na cruz, quando Jesus fala em aramaico, aquelas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava ali sentindo, meus irmãos, a maior dor deste mundo. Ali era como Deus estivesse dando as costas para Jesus. Ele estava tomando a minha e a sua dor, o meu e o seu pecado. Ele não titubeou. Ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ciente da sua missão, daquilo que ele iria passar, tomando as dores dos pecados de toda a humanidade, desde Adão, do pecado original, até o último ser humano que ainda irá nascer. Jesus tomou sobre si, meus irmãos. E aí, já caminhando para o final, no versículo 10, o autor ele dá mais uma ênfase, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba que o autor ele é enfático. Ele mostra aos leitores a importância de Jesus, que ele é superior a todos, que ele é superior a tudo. E nós aprendemos hoje que a ordem de Melquisedeque, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é
ocupa dois ofícios, sacerdote e rei. Jesus Cristo, o sumo sacerdote e rei dos reis. Jesus, como sumo sacerdote, foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Em Cristo cessou a expressão da fé judaica. Terminou, acabou. Em Cristo cessou as ofertas. Não precisa mais de ofertas. Em Cristo cessou o sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito. Em Cristo cessou o derramamento de sangue. Não tem mais derramamento de sangue. Em Cristo cessou a matança de animais. Ele é o sacrifício perfeito. Cristo, o sacrifício cabal, suficiente, supremo e soberano. Nada mais há necessidade de ser feito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. E aí, meus irmãos, partindo para o final, o que é que Cristo espera de todos nós? O que é que Deus aguarda de mim e de você? Ele constituiu Jesus como nosso soberano sumo sacerdote. Portanto, Ele espera que cada um de nós, eu e você, confie somente nele. Somente nele. Não tem intermediários, não tem outro, não tem santos, não tem intercessores, não tem intermediadores. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apesar das circunstâncias, não devemos retroceder, irmãos. Não devemos retroceder. Não é doença, não é altura, não é profundidade, não é nada. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Não devemos cometer apostasia, como alguns cristãos fizeram no passado, voltando para os rudimentos da fé judaica. Como eu fico triste, meus irmãos, quando eu vejo uma pessoa que outrora experimentou caminhar com Cristo e agora está longe dos seus caminhos. Como dói. Como dói. E às vezes pessoas que estão do nosso lado, da nossa família, como dói. Algumas aplicações, meus irmãos. Precisamos manter firme em nossos corações o propósito concreto e absoluto, que somente em Jesus, o autor da salvação, somos reconciliados com Deus. Vou repetir. Precisamos manter firmes em nossos corações o propósito concreto e absoluto, que somente em Jesus, o autor da salvação, somos reconciliados com Deus. E segundo e último, devemos compreender que em Cristo não há mais a necessidade de sacrifícios, pois Ele é o sacrifício perfeito. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. O autor aos Hebreus, ele deixa bem claro que aqui, para quem gosta de esportes, vou fazer uma analogia, pastor Paulo, ao esporte. Isso aqui é como se fosse um gol de placa no último minuto da prorrogação. Isso aqui é como quem gosta de xadrez, é um checkmate. Para quem gosta de basquete, é uma cesta no último segundo da final do campeonato. Definitivo. Dá um ponto final. Se alguém aqui, nesta noite, tem alguma dúvida de que Jesus, Ele é o autor da nossa salvação, meus irmãos, em nome de Jesus, não saia com essa dúvida. Livro de Hebreus é bem claro, Ele é o sumo
sacerdote. E se por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, há alguém aqui nesta noite, presente, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que seja essa noite, como está escrito lá em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por enquanto, meus irmãos, Jesus ainda está disponível. Jesus está de braços abertos, esperando o pecador para lhe perdoar os seus pecados. Não se demore, meu amado, minha amada. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de tomar essa decisão. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, não endureça a cerviz, se reconcilie com Deus, ainda há tempo, ainda é o momento de fazer as pazes com o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, oremos.